Todo Zelda pode ser descrito pela tela de título. Se a gente for comparar com os trompetes épicos do LTTP, Ocarina of Time é bem mais calmo e sereno. A progressãozinha do Link cavalgando ao nascer do sol e explorando o mundo consegue transmitir um sentimento de aventura, mas ainda possui uma paz interior que te faz apreciar ainda mais aquele lugar. Te deixa preparado para a aventura que você vai entrar. É genuinamente impecável. Ei! 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 Sim, esse é um vídeo crítico sobre o melhor jogo de todos os tempos, mas diferente da última vez que eu falei mal de elementos de um jogo que todo mundo ama, eu também amo Ocarina of Time. Considero até hoje não só um dos melhores jogos já feitos, mas também um dos poucos lançados até hoje que executou perfeitamente os seus objetivos de design. São só outras coisas bem mais pessoais que me levam a não gostar tanto dele, pelo menos quanto os outros. Deixa eu explicar um pouquinho. Começando pelo que eu acho bom no jogo. Esse jogo é gostoso de caminhar. Eu sei que isso parece meio inconsequente, mas ele saiu no mesmo ano que... Ok, me escuta. R2 é uma obra-prima por si só, mas isso é além dos controles, não por conta deles. Tem outros jogos aí pra provar isso. Pra um jogo dessa época, controlar tão bem é uma obra divina, mas por tudo até a câmera é comportadinha. É difícil ficar desorientada e ela consegue se manter no lugar no combate. Rolar pra todo lugar é divertido, dos side hops e backflips te levam a lugares e você também pode... Eu nem tô falando das formas mais diferenciadas de movimentação. A estranha profundidade faz o jogo que é bom de só brincar dentro. As posições são um pouquinho difíceis de acostumar, mas sair dando res pra tudo quanto é lado é divertido pra caralho. Obviamente sua movimentação não é muita coisa sem os seus itens e aqui não são só perfeitamente executados, mas também estabeleceram a base pro futuro de como isso funciona. O arco é rápido, é basicamente hitscan, a mira é razoavelmente precisa e até confortávelzinha de jogar, sem mencionar que no 3DS você tem Gyro Aiming, also no PC port, mas eu não tenho controle da frente. Hookshot é um dos melhores itens já criado, especialmente depois do Longshot, ele não tem o tamanho de um peixe. É divertido e satisfatório achar esses pontinhos vermelhos do mapa e ficar voando que nem Homem-Aranha.
Mirror Shield só é útil pra puzzles, mas olha pro visual dessa obra de museu. As Hoverboots, sendo do jeito que são, não são só divertidas pra cacete de usar quando o level design pede, mas também abre a porta pra vários usos não intencionais. Boomerang da hora de mirar, eu gosto do arco que ele faz. Ele cria puzzles e ideias interessantes que o level design usa, e até permite pegar uns itens fora de ordem. Megaton, Hammer e Iron Boot são meio inúteis fora de puzzles, mas um jogador de OT de verdade sabe o melhor item desse jogo. Eu sei que eu já falei de Hessing, mas explosivos abrem tantas opções de como fazer as coisas, de lentamente voar pra todo canto, ganhar velocidade de deslize, pular mais longe, atravessar paredes, atirar de dentro de paredes. Você até pode... Você pode fazer isso. Eu amo esse jogo. Tudo isso quebra e transforma a progressão em algo bem mais interessante, fazendo com que você possa criar sua própria aventurazinha, fazendo esse ser um dos Zeldas mais abertos e livres para exploração, mesmo não tendo a base teórica para isso. Nisso, a gameplay é só bom quanto os ambientes deixam. E os Jokarinas são bons. Você sabe que o jogo vai ser uma obra-prima quando o tutorial é nesse nível. A árvore Deku não é só um ótimo em te ensinar as coisas, mas a verticalidade e a estrutura ainda linear, mas que se conectam de uma forma tão gostosa. Além de ser uma primeira da franquia, foi uma primeira visão de Dungeon 3D na época, e a forma como eles construíram para implementar tudo isso é genuinamente genial e memorável. The Dongle's Cavern e seus corredores que intersectam e dão voltas na sala principal ao fluir de maneira gostosa. Diabo é meio chata, mas as vibes são impecáveis. Forest Temple e sua mini aventurazinha de caça-fantasma é um ponto alto do jogo, e ele te levando pra essa nova fase. E o visual e a atmosfera são pico. Sua jornadinha pra salvar os Gorons no Fire Temple é fofa, a estrutura dá ainda mais voltas, tendo uma progressão satisfatória. Eu falei do Water Temple há quase 2 anos atrás. Holy shit. Ice Cavern é fofa, mas a música é... Bottom of the Wall, sangue espalhados, instrumentos de tortura, corpo pra tudo quanto é lado. Dá uma vibe que você não imagina vindo dessa franquia. E classificação indicativa, mas oh boy, interessante de se ver. Especialmente antes do Shadow Temple, que é... ok. Eu pessoalmente recomendo você fazer o tempo de trás pra frente. GTG no Vanilla é... No Randall, isso aqui é uma mina de ouro. Você não tem ideia. Mas a joia rara desse jogo é o Spirit Temple. Ele serve de conclusão para tudo que o jogo construiu. Em mecânicas, puzzles, navegação e ambientação. Ele fecha o arco dos 2 movesets utilizando todos os itens e puxando o combate do Link criança a mais do que você imaginava que ele funcionava. Ele incorpora todos os equipamentos, atalhos, até mecânicas tipo angular o seu escudo ou jump slashing nos puzzles e progressão da dungeon. E os puzzles são, na minha opinião, os mais bem executados depois do Water Temple. Você também tem bom combate. Iron Knuckles são, depois do Dark Link, o melhor mini-chefe desse lado da franquia. Eles são bom combate humanoide, razoavelmente rápido, interessante, com boa visual cues e um interesse em como desviar, rolar e interagir com essas coisas. Me lembra até um certo jogo aí. O chefe principal é um chefe de puzzle, mas ele usa todas as ferramentas que o jogo acabou de te ensinar de maneira impecável. E depois você tem essa cena. Mas como dito por Mark Brown do Game Maker's Toolkit, um bom Zelda não só se sustenta em suas dungeons. Tô parafraseando, eu não lembro os vídeos do GMTK de cor. A estrutura de OT é o quão bom isso tudo fica. Todas as áreas fluem naturalmente uma outra, criando um mundo perfeitamente conectado, em que é tudo perto um do outro de uma forma divina. Existem momentos mais calmos e tranquilos de se jogar, mas o jogo no geral se move de um jeito que você não fica parado. Ele é interconectado de um jeito tão lindo, com atalhos que se abrem naturalmente com o progresso. E até mesmo com o jogo, te leva nas quests, com tudo sendo próximo e visualmente indicado.
Quando a distância aumenta, você tem que ir para lugares mais longe do mapa, métodos de navegação ficam mais eficientes, movimentação mais rápida e fluida. Isso junta com como o jogo te guia pelo mundo, seus principais pontos, deixa o jogo quase totalmente aberto e muito gostoso de ter a experiência. Essa forma de navegação, interconexão, como o jogo permite sequence breaks, é provavelmente o motivo que é um dos melhores randos que você tem. Você tem tantas opções de como chegar a lugares, explorar eles. Você tem tantas opções de como pegar itens, descobrir novas técnicas e possibilidades que você não tinha na cabeça. E é genuinamente foda. Joga o OT Randomizer, isso não é uma recomendação. Eu também tenho que elogiar o ritmo desse jogo. O jeito que ele só te guia pelas áreas e como as quests fluem de um jeito tão gostoso e natural. Você pula de quest em quest, seja main ou seja side, de maneira rápida e objetiva, mas ainda tirando seu tempo pro mundo ser explorado de maneira satisfatória. Isso tudo faz o OT ser de longe o Zelda 3D mais rejogável, e junto disso o melhor speed game, provavelmente, pelo quão divertido e interconectado é sua estrutura. Nisso eu tenho uma reclamação sobre a estrutura, locais e essas coisas, que são esses demônios encarnados. Por ter zerado Ocarina of Time mais vezes que eu andei com a minha cachorra, eu sei os lugares esses cramunhão como se eles tivessem tatuado no meu cérebro. Mas achar todos 100% desses fiotes de cruz credo pra zerar o jogo 100% pela primeira vez é um porre. Quando você tá só explorando é bom, é divertidinho e é uma recompensa pra investigar os cantos do jogo que você normalmente não se importa. Mas quando falta tipo 5 aranhas e você não tem uma memória fotofílmica gráfica, sei lá os caralho a quanta, se você não zerou o jogo, ou tanto um speedrunner, você tem que fazer a fucking rotina de checar tudo de novo pra ter certeza que você não esqueceu nenhuma aranha e você só perde a cabeça. Conhecimento, se você não for um completionista, isso não importa muito. Pra isso eu tenho mais outras reclamações que surgiram no meio da gravação desse vídeo, então eu só tô incluindo elas aqui. A Adult Trade Quest é fucking chata pra caralho. É divertidinho ter essas interações com os personagens, mas eu só não tive saco de fazer ela dessa vez. Esse é um vídeo do YouTube que eu peguei. Mas a recompensa por ela é boa. Big Orange Sword's fucking worth it. Reclamação é pescaria. Nossa senhora, pescaria nesse jogo. Eu preciso pescar. Eu não sei como ela funciona direito. De acordo com o jogo, você segura A e aperta pra trás no analógico, mas toda vez que eu tento isso, parece que o peixe simplesmente foge da minha raia. E eu fiquei umas 2 horas, uma madrugada, tentando pegar o peixe, eu não consegui. E eu odeio esse jogo. Com isso tudo, ainda tendo provavelmente a melhor estrutura e level design de quase qualquer jogo já feito, ainda tem um motivo a mais de porque Ocarina é um dos meus jogos favoritos já feitos. Um dos motivos de por que Ocarina tem o status que tem é porque ele tem muitas formas, uma história de temática universal. É um conto de fadas, metaforicamente, literalmente. É a história clássica de sair do seu espaço seguro pela primeira vez e se sentir a maldade do mundo, olhar pra ele pelos seus diferentes pontos de vista, ver as pessoas e crescer junto com elas, entender como o mundo funciona, seus problemas, suas verdades, suas coisas boas, suas belezas. Que existem pessoas boas, pessoas ruins, como elas se sentem. Ocarina of Time é o fucking Pequeno Príncipe dos jogos, de certa forma. É um jogo sobre crescimento, mas que comunica tudo isso com uma temática muito bem executada e uma história altamente criativa na sua criação de mundo e construção de todas essas coisas, com uma narrativa que se constrói de maneira tão rítmica e gostosa quanto a gameplay. Os personagens não são profundos, mas eles funcionam para que eles precisam funcionar. Você não tem horas e horas de caixas de diálogo com diferentes rotinas e pensamentos, mas eles também não precisam. A maioria dos personagens desse jogo são recursos narrativos, mas eles funcionam bem para o que eles servem e eles têm personalidade o suficiente para você se apegar. Eles são bons. A forma como você se sente ficando mais forte pela própria história e as ações do Link, o jeito como o Link funciona como um ótimo protagonista, silencioso mesmo ele não falando nada, ele tem personalidade, expressão e vontade de viver naquele mundo, onde o fato que você entende o
conflito interno, mesmo ele não sendo tão explicitamente comunicado. Vale o status clássico que essa obra tem e o jeito que ele trata os desafios da vida, as diferentes fases e como é sentir essa mudança. É uma das formas mais profundas que eu vi elevadas num jogo. Um jogo que consegue contar sua história tanto pela sua narrativa falada, tanto pela sua mecânica e progressão. Mas dentro do seu amontoado de formas de expressão, da visão que OT constrói, a forma que eu mais me identifico e com as ideias que fazem esse jogo como obra de arte tocar na minha alma são a parte complicada. Para isso a gente precisa falar de... Ler algo queer em Ocarina não é enfiar política onde não tem. É interpretar uma obra de arte pela sua própria perspectiva. You fucking twat! A abertura dessa visão faz com que tantas pessoas se abram à história do jogo e às várias possíveis interpretações de suas situações. Faz tudo parecer bem mais íntimo, pessoal. A leitura de diferentes visões de mundo na história não faz o vírus da lacração piorar a história, mas só deixa ela mais rica. Com isso em mente, o chique gostoso pra caralho. Eu acho que dá pra ver a leitura gay de tudo quando você tem um twink e um transboy contra esse homem, mas o que me vejo muito nesses dois vem da possibilidade de ver você mesmo como uma figura de fora, restringir você mesmo por um tipo de objetivo, amar, até você achar alguém, pelo menos uma pessoa, que você pode ser aberto, honesto, alguém preso a um objetivo de uma mesma forma que você, travado nessa sua loucura final que pra vocês tem algum significado, travado em uma obrigação que você não escolheu fazer parte. Crescer, você perde a proximidade com seus amigos de infância, com seus guias mais próximos, mas no final ainda tem um ou outro, vocês ainda têm os dois. Não é que Ocarina ser sobre unir diferentes pessoas de variados backgrounds e origem para lutar contra uma opressão em comum, mas acima de tudo são as influências dessas pessoas na vida do protagonista. São a forma como cada uma guia e progride o sentimento do Link, porque é um jogo sobre ele. Ele não é só o protagonista, ele é a âncora que segura tudo isso de forma perfeita. O Link não é só o herói desse mundo, mas ele também é uma pessoa. Uma pessoa com seus próprios problemas, mentores e amigos. Pessoas de influências diferentes. E o homem mais gostoso da história... Olha, a Mallow é bonitinha também, eu gosto dela. Porque... Tá bom, eu vou falar dessa parte do título. Eu tinha que chegar nela em algum momento. Outer Wilds é pra mim um Zelda honorário, um jogo que explora os conceitos definidos pelo que essa franquia representa, da beleza da visão do mundo e o que ele te faz sentir, e a vastidão do que tem ainda pra ser visto. O que o Miyamoto sempre fala quando ele explica sobre a criação de Zelda vem de Shigeru 1.11. The Legend of Zelda surgiu pela minha visão maravilha jovem do Japão, de explorar a natureza e seus mistérios pela primeira vez, as pessoas que ele conheceu, a hostilidade do mundo de fora. E Outer Wilds explora isso de uma maneira extrapolada que coloca ele como algo sentimentalmente pico. Outer Wilds cria uma vastidão de formas e sentimentos que deixa o universo tão grandioso e interessante, faz ser uma espécie de mitologia universal, abrindo a gama para todas as experiências únicas e sentimentos de cada um. Todo mundo sente alguma coisa a ver o peixe gigante ser consumido por um buraco negro e jogado pro outro canto do universo, ser levado de um lado pro outro pelos sons da galáxia, se onde as coisas estão, ser criado pela curiosidade. É uma experiência bem singular e um dos jogos mais profundamente pessoais para cada um que joga. Isso
É fucking Zelda. Essas são as experiências que o Miyamoto queria transmitir sobre explorar o mundo. Isso porque cada um apresenta a sua forma pessoal de como ver essas coisas, como ver as pessoas, os cenários, os momentos diferentes. Nisso, Zeldas têm seus momentos de escala que cada um deles apresenta. Logo em sequência de Ocarina, Majora apresenta os sentimentos da escala pela apresentação do seu objetivo e ameaça, a imensa crise de olhar cara a cara com o fim do mundo. E aí ele solta uma lágrima. Essa porra é cinema. Wind Waker foca mais na beleza do mundo em si. Ele é um jogo mais lúdico no final do dia, mas ainda profundamente filosófico. Mas ele tem uma magia sentimental muito grande ainda. Voltando pro começo do jogo, depois de ser colocado longe de tudo que conhecia, ser jogado pra fora do que você já sabia do mundo, ao invés do jogo ter um tema de desespero, você só vê o azul no horizonte, enquanto a música pula. Eu poderia mencionar mais. Na primeira vez no Reino do Crepúsculo no Twilight Princess, mergulho de Skyloft, o final de Link's Awakening, a cena na beira do mar. Os tais Zeldas honorários que eu falei de abrir a porta da Câmara do Renascimento, ver a Trevor, a primeira vez descendo o elevador de Sífora, o banco dos corais do Another Crab's Treasure, em Orlando. Esses são momentos que o mundo para e se joga por alguns segundos para expressar algo circular, aqueles momentos que param sua respiração e te deixam fora de si. Mas comparado com todos esses jogos, todos esses grandiosos momentos, a gente sabe quem fez melhor. Eu joguei esse jogo no meio da pandemia. Tem poucas coisas na vida, nesses momentos, que me fizeram sentir como se eu estivesse lá fora de novo. Como se eu fosse uma criança vendo o horizonte pela primeira vez. E aí eles fizeram isso de novo. Isso já dá pra tirar sua respiração. E aí eles ainda tiraram lágrimas dos meus olhos. E você contrasta isso com como Ocarina tem esses momentos. O grande jogo dessa franquia, o clássico incomparável. Você vai ver o seu grande momento de tirar o fôlego. Yep, esse é o ponto. Não tem porra nenhuma. Ocarina é perfeito e objetivo demais pra ter essa sentimentalidade, fechado demais pra ir fundo no desconhecido. E por isso, mesmo sendo um melhor jogo, eu vejo como uma inferior obra de arte a alguns dos outros. Os outros Zeldas, pelo menos a maioria deles, são falhos, com uma série de aspectos vistos como inferiores, mas no fim são obras muito mais humanas e deixam um impacto muito maior em mim. Porque humanos não são perfeitos. A gente tem problemas, coisas que numa lógica objetiva e estratégica nos fariam piores comparado a outros, mas que, independente do quanto a gente tente polir, elas são só partes de você. Então, vieram os próximos jogos. Ocarina fez uma base sólida, difícil de ser quebrada, desgastada, apodrecida ou arruinada.
Os próximos jogos foram permitidos criar experiências mais interessantes, emotivas, românticas, épicas, filosóficas e humanas. Isso estende para a maioria dos meus jogos favoritos. Eles são falhos, divertidos e executados de forma excelente, mas todos eles têm suas imperfeições, contradições narrativas, algumas partes chatas, problemas com ritmo e até level design, longe de ser profissional, mas todos esses jogos têm um tempero que te faz sentir como fucking Lisan al-Gaib. Ocarina of Time é o arroz mais bem cozido da história, e eu gosto muito de arroz com feijão, mas comparado com strogonoff, curry, feijoada, pirão ou tropeiro, eles não são tão bem preparados quanto o perfeito do básico, mas me dá a opção num fim de semana e eu pego quase qualquer um desses acima do básico. Como meu amigo disse, falta molho, mas o sabor ainda é bom pra caralho. Fiquem tranquilos, o próximo vai ser mais. Eu gostei do processo de produção disso aqui. A animação 3D é divertida, eu até tinha começado a usar alguma vergonha, agora eu realmente sei fazer esse programa assim, então dá pra fazer as coisas da hora. Mas é isso, espero que tenham gostado. Tenho que agradecer meus amigos que ficaram comigo na produção, que me apoiaram mentalmente para fazer isso ser possível, e especialmente ao Paper Cat por ser a pessoa mais fofa do mundo pra mim, pelo menos, ter me ajudado com tantas coisas e por ter feito também desse vídeo, tipo, aprecia essa obra de arte.